Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de repercussão para a gente falar do empate do São Paulo com o Cuiabá, um empate por 0-0, uma partida horrível do São Paulo. E também para a gente falar da repercussão do pós-jogo. Lucas Moura falou após a partida e também o Dorival na coletiva deu algumas dicas para a gente entender a situação do São Paulo na tabela e na temporada e também sobre os próximos passos do São Paulo para o decorrer da temporada e a temporada 2024. A gente também vai conferir as informações de classificação do Brasileirão, a tabela atualizada até o momento, resta apenas um jogo na rodada e a gente vai conferir também os próximos jogos do São Paulo, confrontos contra Bahia, Atlético Mineiro e Flamengo. E também a questão aí, será que é importante a gente se preocupar com a questão de rebaixamento? A gente vai falar sobre isso também. Muito obrigado pela sua presença, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda muito a sua contribuição, eu conto muito com o seu apoio. O nosso objetivo é atingir a marca de 1.000 inscritos e quando isso acontecer vai ter sorteio aqui no canal e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Restam poucos aí para a gente atingir essa meta, então se inscreve, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Vamos falar da classificação aí, né? O São Paulo Futebol Clube está no momento aí, ó, na 10ª colocação, né? Tem uma pontuação até que razoável ali no meio de tabela, né? 47 pontos, 35 jogos, 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, 37 gols marcados, 36 gols sofridos e tem um saldo positivo de 1 gol. Nas últimas 5 partidas aí o São Paulo tem pelo menos, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Lembrando aí também que o São Paulo já não marca, já faz um bom tempo, né? Pra gente falar aí da tabela atualizada, até o momento Palmeiras e Flamengo empatados em 63 pontos, a diferença só pelo saldo de gol. O Botafogo com 62, Atlético Mineiro com 60 pontos, Grêmio 59, Bragantino 59 e Fluminense 53 pontos, além de Atlético Paranaense com 52, Cuiabá com 48, São Paulo Futebol Clube 47 pontos. Na sequência, Internacional 46, Fortaleza com 45, Corinthians 44 e Santos com 43 pontos. Vasco da Gama com 42, na sequência Bahia 41 pontos e aí todo mundo ali bem embolado, né, do Fortaleza para baixo. Pelo menos uma vitória já pode mudar ali a situação dos clubes, né? Bahia, Cruzeiro com 41 pontos, Goiás com 35, Coritiba e América já rebaixados. Ali os dois últimos, Coritiba com 29 e o América 21 pontos. Os próximos jogos, né? Tem jogos importantes aí na próxima rodada. E para essa rodada 35 resta apenas o jogo de Goiás e Cruzeiro nesta segunda às 9 da noite. Então o Cruzeiro que vai visitar o Goiás tem uma partida difícil fora de casa. E pensando na tabela, seria importante para o São Paulo aí um empate dessas duas equipes ou uma derrota do Cruzeiro, o que facilitaria na próxima rodada para o São Paulo ali para se livrar matematicamente do rebaixamento. Lembrando aí que restam 3 partidas, são 9 pontos em disputa e o São Paulo pode ser alcançado em caso de 3 derrotas e vitórias consecutivas dos rivais que estão aqui embaixo, né? Então, para que o São Paulo entre na zona de rebaixamento, precisaria perder os próximos 3 jogos para o Bahia fora de casa, para o Atlético Mineiro fora de casa e para o Flamengo na última rodada no Morumbi. Então, o São Paulo que está ali pelo menos a 6 pontos da zona de rebaixamento, precisaria aí perder os 3 jogos, não pontuar, para que fosse alcançado pelo Cruzeiro, que é o primeiro aqui da zona de rebaixamento. E em outro caso, o Goiás teria que tirar aí uma diferença também de pelo menos 12 pontos para sair, aí já seria muito, né? Não tem como matematicamente até chegar no tricolor. Lembrando que tem o jogo de hoje, né? Então, o empate entre Cruzeiro e Goiás seria importante aí para o São Paulo para a gente olhar para a parte de baixo ali, né, com mais cuidado e ficar livre de uma vez por todas. Mas tem confrontos diretos também na parte de baixo da tabela na próxima rodada. Os jogos da 36ª rodada de Vasco da Gama e Corinthians,
Santos e Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, Bahia e São Paulo, Cuiabá e Internacional no meio da tabela, Coritiba recebendo o Botafogo, Palmeiras e América Mineiro, Grêmio tem um jogo aqui contra o Goiás vai ter um jogo difícil contra o Grêmio na quinta-feira, Cruzeiro também tem um confronto difícil contra o Atlético Paranaense, também não vai ser nada fácil, aí mesmo jogando em casa, e o Bragantino no meio de tabela com o Fortaleza, né? Lembrando que o Bragantino já não briga mais pelo título diante aí dos últimos tropeços. Na rodada 37, o São Paulo tem que visitar o Atlético Mineiro e também tem confrontos ali diretos na parte do meio da tabela, Corinthians e Internacional, América recebendo o Bahia, a briga lá embaixo, mas o América praticamente já jogou a toalha aqui, né? Flamengo e Cuiabá, Botafogo e Cruzeiro, mais um jogo difícil para o Cruzeiro. O Botafogo pode chegar vivo para a disputa dos primeiros lugares ali do Brasileirão contra o Cruzeiro aqui, é um jogo bem difícil. Palmeiras tem um confronto também complicado contra o Fluminense no dia 3. E aí Fortaleza também enfrenta o Goiás, mais um confronto difícil na parte de baixo aqui para o Goiás. Bragantino e Coritiba também se enfrentam, Grêmio e Vasco da Gama, mais um confronto difícil para o Vasco, fora de casa, o Grêmio brigando ali pelo título, e o Santos também tem um jogo muito complicado contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Os últimos jogos da última rodada, Inter e Botafogo, Coritiba e Corinthians, Fluminense e Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, mais um confronto difícil. O Cruzeiro vai ter que brigar até a última rodada para conseguir escapar do rebaixamento. E além desses outros aqui, né? O Bahia também tem confronto contra o Atlético Mineiro, brigando ali para escapar do rebaixamento. Goiás e América, os dois ali já na zona de rebaixamento, também vão ter um duelo difícil. Santos recebe o Fortaleza na última rodada, também um confronto bem importante para o Santos, para fugir do rebaixamento. O Atlético e Cuiabá, São Paulo e Flamengo, e Vasco e Bragantino. Eu acredito que a briga pelo campeonato vai ficar até a última rodada, e também na parte de baixo para fugir da zona de rebaixamento até a última rodada. Não tem como cravar o campeão ainda e também não tem como cravar quem vai cair, né? Pelo menos 2 vagas ainda restam ali para a zona de rebaixamento. Se a gente olhar, Cruzeiro e Goiás podem ali de certa forma escapar. Vai depender de tropeços aí de pelo menos 3, 4 equipes. Do Santos para baixo aqui. Fortaleza, Corinthians já estão um pouco mais acima, mas de Santos para baixo. Vasco da Gama e Bahia, se alguém tropeçar, pode entrar na zona de rebaixamento em apenas uma rodada. Vai depender muito aí dos confrontos, né? Para a gente falar do São Paulo Futebol Clube e também falar do técnico Dorival Júnior, né? O técnico Dorival falou a respeito do jogo e disse a respeito do Rames Rodrigues. Mais uma vez, eu quero aqui abrir aspas para o técnico Dorival. O Rames, na sua seleção, conhece as características de todos os companheiros. Com certeza, esses encontros mensais facilitam para o nível dele. A seleção se adapta perfeitamente às características dele. A adaptação na seleção acontece mais naturalmente do que com a nossa equipe. Ele vai precisar de um tempo maior e está buscando até a gente conseguir um encaixe. Essa é a função do treinador, jogar com peças para que a gente ache as outras. Respondeu aí o técnico Dorival quando questionado a respeito do Rames, na questão de atuação do Rames Rodrigues. E na minha opinião, o Dorival vai ter que mudar o esquema para o Rames jogar, senão não vai ter condições. Para a gente falar também aí da coletiva, o Dorival ainda falou o seguinte: estamos em final de temporada e as equipes jogando em alta intensidade. Para mim, é em contingência. Acontece, tem nos preocupado um pouco. Não podemos jogar a culpa na figura de um atacante, tomar cuidado para aos poucos voltar a marcar. Criação vinha tendo, com exceção desses últimos 2 jogos. Acredito que o volume de jogo que sempre tivemos, vamos fazer com que nos encontremos um caminho, disse o técnico Dorival, né? Quando questionado a respeito aí da dificuldade do ataque do São Paulo e a ausência do Caleri, né? Ele não quis atribuir para o Erisson nem para o David, ou muito menos o Juan,
a questão do São Paulo não está conseguindo marcar gols, mas sim o Caleri faz falta. Ainda o técnico Dorival disse também sobre o tricolor, sobre a fase do São Paulo, né? Aí na questão de marcar os gols também, de conseguir um melhor resultado, ele disse o seguinte: prefiro acreditar que é momentâneo. O Erisson e o David estão voltando de lesões demoradas e levam um tempo para a readaptação completa. As pessoas não têm ideia o que é retornar de uma lesão séria em razão do tempo parado e conseguir desenvolver em plenitude. Quando questionado a respeito dos jogadores que podem ou não sair também do São Paulo, ele acabou aí fazendo um pouquinho ali de... passando pano ali para o David, para o Erisson, né? Dois jogadores que têm várias oportunidades, mas já faz muito tempo que eles não conseguem fazer uma boa partida, né? E se a gente for olhar aí, o Erisson e o David são os atacantes ali de imediato para o São Paulo, né? Na ausência do Caleri, Juan, Erisson e David tiveram várias oportunidades. E não dá para a gente ficar colocando a culpa, né, da má fase desses jogadores na questão da lesão que esses jogadores sofreram. Já faz um bom tempo aí que eles se recuperaram, estão jogando, então não dá, né, pra gente ficar falando a respeito disso, né? Se o jogador não se recuperou da lesão ainda, então cria outro tipo de sistema, troca os jogadores do ataque e não põe o cara para jogar. Se ele não vai estar 100% ou não vai fazer o seu melhor devido à incapacidade física, na minha opinião, esses dois jogadores, Erisson e David, já nem tem mais espaço no São Paulo. Eu já abriria a mão desses dois jogadores e traria os moleques da base para jogar aí nos próximos jogos. Lucas Moura também falou após a partida na zona mista e disse o seguinte, abre aspas, o objetivo era 3 pontos, entramos para vencer ao lado da nossa torcida, mas pegamos um time bem armado na defesa, com linha de 5 bem armada, jogo amarrado, começamos o jogo sem centroavante, tivemos dificuldade para encontrar o caminho do gol. A gente triangula bem, mas precisa de um homem ali. O Caleri é o nosso homem-gol. A gente buscou, tentou, mas exaltar a equipe deles na fase defensiva porque dificultou bastante nossa vida, analisou o Lucas, né? Então o Lucas aí falando, né? Ó, o Caleri é o nosso homem-gol. Na ausência do Caleri, o São Paulo não tem um centroavante que possa empurrar a bola para dentro do gol ali. Um cara que consegue segurar dois marcadores, né? O Caleri faz muito isso, segura os dois zagueiros lá atrás, consegue ali fazer uma boa referência e infelizmente tá fazendo falta sim o Caleri. E isso foi falado pelo Lucas, né? Rebatendo o que disse o técnico Dorival Júnior quando quer passar pano para David e Erisson. Ainda sobre isso, né? O Lucas acabou sendo questionado também se vai ficar, se não vai, se vai renovar, e ele disse o seguinte: estamos negociando, conversando e teremos uma resposta no momento certo. O Lucas ainda não tem a certeza de ficar no São Paulo, porque com certeza aguarda alguma proposta aí de fora do Brasil. E para finalizar, né, tem uma reportagem do GE falando sobre a queda de rendimento do São Paulo. E sim, acredite, o Caleri está fazendo falta, né? A queda de rendimento coincide com a ausência de Caleri, principal atacante do elenco. O argentino passou por uma cirurgia no tornozelo direito e não atua desde 30 de setembro, quando fez os 2 gols da vitória de virada no clássico contra o Corinthians no Morumbi. Então o São Paulo aí depois teve um bom confronto contra o Grêmio, uma vitória por 3-0 em outubro, e de lá para cá o São Paulo caiu muito de produção e acabou aí tendo, né, os números muito abaixo do que era quando tinha com o Caleri, né? O São Paulo que tem hoje menos de 1 gol por partida, quando tinha o Caleri tinha pelo menos 1,5 gol, quase 2 gols por partida. Se ele não faz o gol, ele cria o espaço que dá a chance para outro jogador. Infelizmente aí não tem como, o Caleri faz falta e não tem substituto no elenco para o Caleri. É isso aí, galera. Essas são as informações do vídeo de repercussão para a gente falar aí das notícias do São Paulo. Teve eleição, né? Os conselheiros votaram ali, tem novos conselheiros agora, né? E também vai ter aí a votação para a presidência do São Paulo. Até o momento, o Júlio Casares não tem sequer
algum adversário, né, para concorrer ali. E a gente volta para falar aí das informações do tricolor paulista. Fazendo contas, tem 9 pontos em disputa para o São Paulo sair de uma vez por todas ali da zona de rebaixamento. Sobram aí, né, 9 pontos, né? Lembrando que o São Paulo está apenas 6 acima da zona. Então, porventura, se o São Paulo não conseguir a vitória fora de casa, que é tão desejada, né? A gente tem que somar aí 3 pontos com empate para ficar matematicamente fora ali de um possível rebaixamento. Ainda fazendo conta no final do Campeonato Brasileiro na temporada 2023. Essa história já vem acontecendo há muito tempo, né? O São Paulo, infelizmente, não consegue resolver a sua situação no Campeonato Brasileiro. Talvez aí uma das piores temporadas do São Paulo também pelo Campeonato Nacional. Muito obrigado pela sua presença. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado aos novos inscritos. Um forte abraço para você. Valeu!